Olá, meu nome é José Almeida Júnior, escritor. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos sobre história e literatura. E o tema do vídeo de hoje é Batalha da Praça da Sé. Vamos conferir? Em 1934, o Brasil estava dividido em dois grandes agrupamentos políticos. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, um movimento de extrema direita com inspirações no fascismo italiano do Mussolini. Do outro, a Frente Única Antifascista, uma ampla frente de esquerda que foi criada para combater o fascismo no Brasil. Aglutinava anarquistas, stalinistas e trotskistas. Nesse clima de polarização, em 7 de outubro de 1934, os integralistas marcaram uma grande manifestação para comemorar os 2 anos de fundação do partido no Brasil. O movimento foi chamado de Marcha sobre São Paulo. Era uma clara alusão à marcha sobre Roma que levou Mussolini ao poder na Itália. A imprensa anunciou amplamente o desfile integralista. Foram distribuídos panfletos e manifestos nas ruas. Tudo acabou despertando um interesse muito grande da população. As pessoas queriam chegar cedo, garantir um lugar na Praça da Sé para assistir a marcha sobre São Paulo. O discurso fascista seduzia a classe média paulista, que não se sentia representada por Getúlio Vargas, com quem vivia as turras desde a Revolução de 32, muito menos simpatizavam com os comunistas. A ação integralista era muito popular, especialmente no Estado. Chegou a ter 150 mil filiados e um número muito maior de simpatizantes. Acontece que as esquerdas da Frente Única Antifascista não iam deixar essa manifestação ocorrer livremente. Então marcaram uma contra-manifestação para o mesmo dia, hora e local. Em contrapartida, para amedrontar os esquerdistas, a ação integralista anunciou que iria ir para São Paulo uma tropa de choque de mais de 500 homens. A mensagem de ordem era: integralistas, armai-vos. O confronto entre integralistas e antifascistas era inevitável. A qualquer momento isso iria acontecer. O desfile começou por volta das 15 horas, com uma marcha de crianças e moças uniformizadas, com a camisa verde do integralismo. Elas caminharam até as escadarias da Catedral da Praça da Sé e começaram a entoar o hino integralista e gritar Nauê. A Nauê era a saudação dos integralistas, que em tupi significava "você é meu irmão". Em seguida, entraram na praça uns homens bem uniformizados. Eles eram também conhecidos como camisas verdes, porque eles usavam camisa verde musgo, com uma braçadeira com sigma, que era o símbolo integralista, no braço. Eles demonstravam uma grande organização militar, com a marcha sincronizada, estandartes, bandeira, banda tocando tambor e clarim. Faziam paradas constantes, erguiam o braço e gritavam Nauê. Nesse momento, os antifascistas já estavam espalhados por toda a Praça da Sé. Então começaram as provocações. Alguns gritaram: morram fascistas, fora galinhas verdes. E alguns soltaram, inclusive, galinhas na praça. Galinhas verdes era o apelido que os antifascistas tinham colocado nos integralistas. Eles não reagiram bem à provocação e foi uma confusão generalizada. Começou uma troca de socos, um corre-corre, populares correndo, querendo se proteger. A cavalaria da Força Pública entrou em ação. Os cavalos entraram na praça e saiu todo mundo correndo para todo lado. Um sujeito que tentou escapar de uma patada de um cavalo tropeçou na metralhadora da polícia, colocada sobre um tripé, e ao despencar no chão, a arma começou a disparar sozinha. Pá, 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 pá. De cara atingiu 3 guardas civis, matou um na hora. O soldado encarregado da metralhadora pulou sobre a arma, segurou pelo cano e os projéteis continuaram sendo disparados para o ar, até que o soldado conseguiu dominar a metralhadora. Mas logo que a arma parou, começaram novos tiros. Parece que a metralhadora foi o sinal para iniciar o confronto propriamente com armas. Dessa vez os tiros começaram a partir dos prédios que se situavam ao longo da praça. Havia muitos sindicatos sediados nesses prédios. Os integralistas se abaixaram, tentaram se abrigar. Logo começaram também a revidar, depois de protegidos, disparar com armas de
com tiros de revólver a esmo sobre a contrafachada desses prédios. A força pública e a guarda civil também começaram a atirar sem alvo definido e foi uma confusão generalizada. Populares, integralistas corriam, trombavam. Na fuga, muitos integralistas despiram a camisa verde, jogou para não ser alvejado, e os esquerdistas pegaram aquelas camisas e usaram como troféus de guerra. Mas enfim, o saldo final da batalha foi de mais de 50 feridos e 6 mortos. Do lado integralista morreram os militantes Jaime Barbosa Guimarães e Caetano Spinelli. Eles receberam honras póstumas e foram imortalizados como heróis da ação integralista brasileira. Do lado comunista morreu o acadêmico de direito de apenas 22 anos, Décio Pinto de Oliveira, integrante da Juventude Comunista. Ele foi morto com um tiro na nuca quando ele fugia de um tiroteio. Também foi imortalizado na luta contra o fascismo, entrou para a história. Os outros 3 mortos foram guardas civis, esses meio que ficaram esquecidos na história. Durante o tempo, o episódio foi contado por diversas versões, conforme a ideologia do narrador. Miguel Reale, então estudante de Direito e secretário da Ação Integralista Brasileira, disse que não houve batalha, mas uma tocaia suja, com agressores bem protegidos atirando do alto das janelas. Já para as esquerdas, o episódio foi um importante símbolo da luta contra o fascismo no Brasil. Inclusive, o Jornal do Povo, do Barão de Itararé, fez uma manchete que entraria para a história do jornalismo brasileiro. A manchete era: um integralista não corre, voa. O episódio ficou conhecido na história como a Batalha da Praça da Sé e para as esquerdas a Revoada dos Galinhas Verdes. Agora vamos para a dica de leitura. A dica de leitura de hoje é A Revoada dos Galinhas Verdes, de Fúvio Abramo, editora Veneta. O texto foi publicado pela primeira vez em 1984 e foi reeditado em 2014, com lindas ilustrações, tanto da batalha como do período histórico em geral. Fúvio participou da Batalha da Sé, ele era secretário da Frente Única Antifascista. Ele divide o livro em 2 partes. Na primeira ele fala da criação da Frente Única Antifascista, da resistência do PCB em participar da frente, porque havia uma rixa, um conflito muito grande, especialmente entre os comunistas e os trotskistas. Na segunda parte, o autor entra na Batalha da Sé. Aí ele narra com detalhes, inclusive de horário de cada situação. O livro é realmente incrível. Deixo aqui a dica de leitura. Outra é Última Hora, e aqui vai uma propaganda do autor, que sou eu, José Almeida Júnior. O livro foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2017. É uma ficção histórica. No livro eu narro de forma romanceada a Batalha da Sé, no ponto de vista de Marcos, que é o protagonista. A Batalha da Sé é um episódio importante no livro, porque é lá que Marcos conhece a Anitta, que viria a ser a sua futura esposa, e ele entra para a Juventude Comunista. Então fica aqui a dica, Última Hora. Gostou do vídeo? Dá um joinha, curta o canal, siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado.